Então é isso, meus amados. Vamos lá, vamos compartilhar um pouquinho aqui do texto bíblico, né? Dessa mensagem. Eu queria que você abrisse sua Bíblia no livro de Mateus, no Evangelho de Mateus. O que eu vou falar com você hoje, quem estava no retiro do ano passado, ouviu algo parecido que vai ser dito hoje. E durante o ano, aqui, eu voltei a falar de novo um pouco sobre esse assunto, sempre com a mesma finalidade, mas às vezes em perspectivas diferentes. E sabe o que é o mais poderoso? É que a palavra de Deus é tão viva que ela consegue tornar essa mensagem mais viva do que ontem. Amém? Com mais novidade do que ela nos trouxe ontem. Por que eu resolvi trazer essa mensagem? Por dois motivos. O primeiro motivo quando o pastor Ângelo me falou essa semana que eu ia ministrar agora à noite, a mensagem estava pronta. Mas logo depois, um dia depois, eu estava na minha casa e surgiu parte do assunto que eu vou compartilhar com vocês. E eu lembrei do texto, exatamente o texto que eu ministrei lá no retiro e que certamente já tiveram outras mensagens sobre esse texto de Mateus 28, né? Que é lá aquele... A gente conhece bem esse texto aqui, ou se não conhece, é bom conhecer, porque ele tem tudo a ver conosco, ele não tem a ver só para aquele tempo, ele tem tudo a ver conosco nos dias de hoje, literalmente para os dias de hoje, né? A outra coisa que me chamou a atenção também, em reproduzir essa mensagem, foi porque hoje, né, é o último domingo, onde nós vamos estar falando um pouco mais intensamente sobre autoridade e graça. Depois, no outro domingo, depois do carnaval, aqui vai ter uma outra placa dessa com um outro tema. Então, se você não vem quarta-feira que vem agora aqui, você não vai... A última vez é hoje que você vê. Então, leia comigo, autoridade e graça. Né? A graça, essa graça é aquela graça de Cristo que nos alcançou e nos resgatou e nos fez de novo. A verdade é essa, nós estávamos mortos, nos resgatou e nos fez de novo, e Ele nos encheu de quê? De autoridade, por causa da graça de Cristo, né? E a graça é de Cristo, ok? Ela não é minha, ela é de Cristo, então ela me alcançou, e por ela me alcançar, ela me encheu de autoridade. É exatamente o que nós podemos desenvolver um pouquinho nesse texto. Vamos lá, vamos falar um pouco aqui do texto, né? Mateus 28. O nome que eu dei para essa mensagem é submissão à missão. Poderia ser só submissão, porque submissão é quando você submete, está debaixo de uma missão. Mas eu preciso ressaltar isso e dizer que há uma submissão a uma missão, para ficar, é redundante, mas para ficar isso ficar bem claro para nós. E aqui em Mateus 28, a partir do verso 16, o texto diz assim: os 11 discípulos foram para a Galiléia, para o monte que Jesus lhes indicara. Quando ouviram, o adoraram a Jesus, mas alguns duvidaram. Verso 18: então Jesus aproximou-se deles e disse: foi-me dada toda a autoridade. Então Jesus, esse que derramou a graça dele sobre nós, foi dada a ele toda a autoridade, não faltou nada, toda a autoridade foi dada a ele, nos céus e na terra. Verso 19: portanto, vão e façam discípulos, esses discípulos de todas as nações. E quando nós fizermos esses discípulos de todas as nações, temos agora uma ordem para batizá-los em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? E o verso 20, para a gente encerrar, diz: ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei. Vou repetir: ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhes
ordenei. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Eu costumo chamar isso aqui de plus, né? Ele vai estar com a gente todos os dias, amém, queridos? Amém. Todo o tempo, esse Cristo, cheio de autoridade, cheio de graça e derramou sobre nós, vai estar conosco todos os dias. Que coisa boa! Que coisa boa poder dormir com Ele, acordar com Ele, viver com Ele, trabalhar com Ele, dirigir com Ele, fazer as coisas com Ele, ter as decisões tomadas com Ele. Que coisa boa isso! Amém, queridos? Mas olha só, eu quero te chamar a atenção para uma coisa, que foi aonde me chamou muita atenção. Eu e o pastor Anjo estávamos conversando um pouquinho essa semana sobre essa questão de submissão, né, pastor? Falamos algumas frases sobre isso. E a gente entende que isso está meio em falta. Essa palavra ficou meio comprometida. E eu quero explicar um pouco mais para você sobre ela. Essa única palavra, que é submissão, aonde eu submeto a minha vida, o que eu sou, quem eu sou, a uma missão. Deixa eu te perguntar uma coisa. Você tem alguma missão? Estou perguntando para você. Não precisa me responder, só pensa. Você em algum momento já parou e pensou, a minha missão é essa. Você tem alguma missão? Pensa nisso. E pensando nisso, se você ainda não escreveu, escreva a tua missão. Escreva mesmo, coloque lá. A minha missão é essa aqui, ó. A minha missão nessa terra foi casar, ter filhos, cuidar deles e levá-los a eles glorificarem ao Senhor. É a minha missão. Essa é a tua missão. A minha missão eu cresci e eu me formei, me tornei um bom advogado. E como advogado, eu agora vou ajudar pessoas, vou ser um intercessor dessas pessoas, para que haja justiça naquilo que precisa ser feito justiça, e isso vai glorificar a Deus. Bem, eu estou falando de uma missão que até glorifica a Deus, amém? Mas às vezes tem pessoas que dizem, eu tenho uma missão de vida, e a minha missão de vida é ajudar os pobres. É uma missão. Mas preste bem atenção numa coisa, biblicamente, ou universalmente, ou mundialmente, mas é óbvio que eu preciso falar para você, que à luz da palavra entende, que dentro do contexto bíblico, dentro da palavra de Deus, entende que existe uma missão para o cristão, amém? Existe uma missão para mim e para você. E aí a minha segunda pergunta para você é, já que eu e você temos uma missão, ou estamos em dúvida, ou vamos pensar nisso, a minha pergunta para você é, Jesus teve uma missão aqui na terra? Sim ou não? Ficou mais fácil responder, porque a missão é de Jesus. Nós olhamos para ele e sabemos que ele cumpriu uma missão, ok? Ele cumpriu uma missão. Daqui a pouco eu vou ler um texto para você em Filipenses capítulo 2, do verso 5 a 8, onde o verso 8 termina dizendo que Jesus ele cumpriu uma missão, e o último ato dele foi a morte, e morte de cruz. E ele foi até o fim, amém? Ele cumpriu a missão dele, ele veio para nos salvar. A Bíblia fala claramente isso, que o Pai o entregou para nos salvar. Por quê? Estávamos perdidos. Estávamos mortos em nossos pecados e perdidos. Ele veio para nos salvar da perdição, ok? E nos trouxe, nos resgatou e nos deu vida. Mas a missão dele foi completa. A missão de Jesus foi completa. E olha como é que ficou fácil quando eu perguntei, Jesus teve uma missão? E você respondeu, sim, teve. Mas a minha e a tua, nós ficamos com uma expressão um pouco mais preocupada. Mas a de Jesus, rapidinho nós avaliamos. E falamos, não, Jesus teve uma missão. Bem, se ele teve uma missão, então agora ele está repartindo a missão dele. Agora, em Mateus capítulo 28, com os seus discípulos, ele está lá no monte, onde ele indicou que os discípulos deveriam estar, e lá os discípulos encontram com ele, e alguns duvidaram, outros tiveram convicção de que era Jesus, e que ali eles estavam seguros agora com Jesus, porque Jesus tinha morrido, Jesus ressuscitou, e havia uma dúvida. Então,
Jesus aparece a eles naquele monte e agora eles adoram a Jesus. Alguns ficaram meio em dúvida, porque será que é mesmo? Mas enfim, Jesus pega e fala para eles: olha, me foi dada toda a autoridade nos céus e na terra. Então deixa eu te falar uma coisa, quando Jesus fala para eles que foi dada a ele autoridade nos céus e na terra, Jesus, antes de dar a missão para eles, estava dizendo para eles: eu agora estou transferindo toda a autoridade que me foi dada para vocês. Posso ouvir um amém? Porque ele estava falando para um grupo de homens, que eles eram denominados discípulos de Jesus, os discípulos de Jesus, aqueles que seguiam a Jesus, aqueles que copiavam a Jesus. Então eles estavam ali agora e estavam diante de Jesus e aguardando alguma manifestação da parte de Jesus. Aí Jesus se manifesta e diz para eles: olha, eu vou dizer uma coisa para vocês, me foi dado autoridade, toda autoridade nos céus e na terra. Aí, quando Jesus fala isso traz uma segurança. Olha só, se eu dou uma missão para você, mas antes eu falo para você: olha, você vai ter todo o dinheiro para cumprir essa missão, você fica feliz ou não? Fica mais feliz. É óbvio, né? Você fica mais feliz sabendo que você vai estar seguro diante da missão que você vai cumprir. Não tinha dinheiro envolvido aqui. Pode até ter tido ao longo do tempo. Mas o que tinha aqui envolvida era a vida de Jesus na vida daqueles discípulos. E quando ele falou para ele: a autoridade que eu recebi agora eu dou para vocês. Você não precisa de coisas, você precisa de autoridade, amém? A autoridade te legaliza a conquistar coisas. É assim que funciona. Às vezes você vai ter uma formação X, mas você não consegue entender que você tem autoridade naquilo. Aquilo não vai prevalecer, porque você não tem autoridade para tornar aquilo prático. Então, voltando àquele exemplo do advogado, o advogado ele pode ser um advogado só formado, como ele pode ser um advogado que atua e tem muita autoridade para atuar. E isso faz abrir portas para ele, isso melhora a vida dele e de outras pessoas, amém? Então, quando os discípulos receberam essa palavra de Jesus, eu acredito que eles tenham arregalado os olhos e falado: opa, esse negócio é muito bom, e é poderoso essa autoridade que Jesus está me dando. Isso não é qualquer coisa, porque vem do Mestre, vem daquele que é Senhor e que é o nosso Salvador, vem daquele que é o Messias, daquele que recebeu autoridade no céu e na terra, e ele reina sobre todas as coisas. É muito melhor eu ir debaixo dessa autoridade do que eu ir meio assim, né? Sem saber o que fazer, na dúvida. Não, vai indo. Ninguém gosta de ir indo. Todo mundo quer ir seguro, amém? Bem, o ponto 2, o passo seguinte que Jesus, no diálogo dele com os discípulos, aí não ficou barato não, porque já que agora eu tenho autoridade, então deixa eu te falar uma coisa: você e eu só temos autoridade porque nós vamos realizar algo. Se você não for realizar algo, você não precisa de autoridade. Está comigo aqui? Nós estamos juntos? É tenso isso, mas é a realidade. Quando eu não preciso fazer nada, eu não preciso de nada. Mas quando eu tenho que fazer alguma coisa, eu preciso de alguma coisa para fazer. Então, Jesus deu autoridade para eles e, posterior a isso, o próximo passo, Jesus falou sério agora. Portanto, por causa dessa autoridade que vocês receberam, vão. E essa palavra aqui, ela traduzida do original, essa palavra é indo. Então fale comigo, indo. Porque vão dá a ideia de que você vai e depois não precisa ir mais. Mas não. Então nós vamos aqui trocar porque é possível. Portanto, indo, façam discípulos de todas as nações. Está dada a missão para nós. O que fazer agora? Está lançada a missão para mim e para você. Para mim e para você. Está aqui. Os discípulos, há esses alguns mil anos atrás, receberam essa missão. Aqui está uma missão. A missão é:
façam discípulos de todas as nações. Amém? Façam discípulos de todas as nações. Agora, a minha pergunta é, por que que eles podiam fazer discípulos? E por que que Jesus tinha a segurança e a garantia de que eles iam fazer isso? Resposta: porque eles eram discípulos. Então, discípulo faz discípulo. Quem não é discípulo não consegue fazer discípulo. E o que é ser discípulo? Discípulo é você copiar o mestre. Discípulo é o aluno que aprende com o mestre. Discípulo é aquele que faz o que o mestre faz, às vezes vai fazer melhor, mas nunca vai ser menor do que o mestre, porque ele é discípulo. O próprio Jesus falou: vocês poderão fazer coisas maiores do que as que eu fiz. E é possível que isso tenha acontecido, sim, mas Jesus nunca perdeu o reinado dele. Então, preste atenção numa coisa: se você é discípulo, tem uma missão para nós. Alguns anos atrás, uns 3, 4 anos atrás, o pastor Ângelo, com a direção de Deus, mudou a identidade da nossa igreja. Quem lembra qual era a identidade que a gente tinha? Passou, acabou, não existe mais. Qual a identidade que nós temos hoje? É isso tudo aí, ninguém errou. Juntando tudo, dá isso aí. MIPAV, Ministério, Palavra da Verdade. Deixa eu te perguntar uma coisa: você sabe qual é a missão do Ministério Palavra da Verdade? Fale comigo: tornar pessoas em verdadeiros e frutíferos discípulos de Cristo. Fale comigo: missão, tornar pessoas em verdadeiros e frutíferos discípulos de Cristo. Amém? Você acha que isso foi tirado da onde? Você acha que isso tem alguma coisa a ver com Mateus 19, 28, 19? Você acha que nós, da MIPAV, do Ministério Palavra da Verdade, o que nós estamos fazendo? Nós temos uma missão, sim ou não? Sim, a nossa missão está debaixo de qual missão? Da missão de Cristo. E a missão de Cristo qual é? Vocês lembram? Qual é a missão de Cristo? Que ele falou para os discípulos, para mim e para você. Eu vou ler. Portanto, indo e façam discípulos de todas as nações. Amém, queridos? Olha só, eu me considero um discípulo, não sei você, eu acredito que você também, e eu quero que você se considere um discípulo de Jesus. Amém? O que é ser discípulo de Jesus? É seguir Jesus, é ser um modelo de que Jesus foi, é representar Jesus aonde você está, é o aluno representar o mestre, é o aluno passar aquilo que o mestre o ensinou. Então nós, Ministério Palavra da Verdade, nós temos uma missão: tornar pessoas em verdadeiros e frutíferos discípulos de Cristo. Olha que coisa fantástica, você não está solto, você não está no lugar onde não é fundamentado em alguma coisa que te leva um pouco mais além. Você está no lugar onde tem uma missão, e Jesus deixou uma missão para nós. Jesus cumpriu uma missão, Ele deixou uma missão para nós, e nós estamos debaixo de uma missão nesse Ministério Palavra da Verdade. A nossa missão é tornar pessoas em verdadeiros e frutíferos discípulos de Jesus. Agora, da onde nós tiramos isso? Tiramos do texto, tiramos daqui do verso 19, portanto, vão ou indo e façam discípulos. Não tem como a gente fugir dessa verdade. Agora, fale assim comigo: tudo isso é muito lindo, mas precisa sair do papel. Amém, queridos? Se eu sou discípulo, eu sou um exemplo. Precisa sair do papel. Eu agora preciso ser um exemplo para outros.
para as nações. Agora, não se espante, porque às vezes a gente ouve a palavra nação e tem a ideia de que a gente precisa ir muito longe. Você não consegue fazer discípulo longe, você faz discípulo perto. Você faz discípulo quando você está junto, quando ele está te olhando, olho no olho, e ele acredita no que você acredita. Ele faz o que você faz. Tudo que nós estamos fazendo aqui, nós estamos nos esforçando, saiba disso, estamos nos esforçando para sermos discípulos de Jesus. Você acredita nisso? A gente pode até falhar, mas nós estamos nos esforçando, nós somos verdadeiros, nós somos sinceros. A gente não fica enganando vocês, não. A gente não engana vocês, não, de maneira nenhuma. O pastor Ângelo, não enganamos nem a nós e nem a você. O pastor Ângelo é muito sincero, muito verdadeiro, muito honesto com as coisas que ele faz. Eu sei disso, porque eu convivo com ele há 30 anos. E muito mais agora, mais presente. Mas olha só, já que nós temos uma missão, e nós estamos cumprindo a missão de Cristo, nós precisamos ser um exemplo, amém? Agora, uma outra coisa também que nós temos é uma visão. Mostra para mim lá no site a visão, por favor. E abra sua Bíblia, se você puder, em Provérbios 22. Enquanto não abre, presta atenção aqui em mim. A visão da nossa igreja preste atenção, queremos ser uma igreja fundamentada na verdade, fale comigo, verdade, para cuidar de pessoas através fale comigo, adoração, evangelismo, discipulado e serviço. Está lá no site. Queremos ser uma igreja fundamentada na verdade. Que verdade é essa? Provérbios 22, verso 21 e 20 e 21. Provérbios 22, 20 e 21. Diz assim: porventura não te escrevi excelentes coisas acerca de todo conselho e conhecimento para fazer-te saber a certeza das palavras da verdade, e assim possas responder palavras da verdade aos que te consultarem. Queridos, deixa eu te falar uma coisa. A nossa visão queremos ser uma igreja fundamentada onde? Na verdade, na palavra, naquilo que é verdadeiro. Então, nós temos que ser sinceros, nós temos que ser verdadeiros com o que nós fazemos, porque a nossa verdade vai ser transferida para outro. Posso ouvir um amém? A nossa missão é fazer discípulos, e quando eu faço discípulos, eu quero fazer discípulos verdadeiros e frutíferos, mas eu preciso estar fundamentado na verdade. Agora, quando eu estou fundamentado na verdade, eu posso cuidar de pessoas, que é o que vai dizendo aqui, ó. Eu estou na verdade, eu posso cuidar de pessoas. E como que eu cuido? Como que eu cuido de pessoas? Ensinando o processo da adoração, do evangelismo, discipulando e servindo, fazendo isso e levando pessoas a fazerem isso. Fazendo isso em pessoas e levando pessoas a fazerem isso. Agora, perceba uma coisa. Eu quero chegar num ponto com você que a gente precisa esclarecer muito. E aí eu volto lá no início, que é a questão da submissão. Porque olha só, queridos, se eu tenho tudo isso que eu falei até aqui com você, e nada disso funciona, tem alguma coisa errada. Mas tem alguma coisa errada em quê? Na missão? Fale comigo, não. Está errado quando eu não submeto a esta missão. Está errado quando eu não entendo e não compreendo que eu sou agente dessa missão e preciso estar debaixo dessa missão. Abra sua Bíblia aí em Filipenses capítulo 2. É interessante que a Bíblia é tão poderosa, eu falei isso no início, que esse texto, na última pregação minha, foi o texto base da minha pregação, do que eu ministrei aqui. Só que eu quero ler com você do verso 5 até o verso 8, porque eu li acho que até o 16, não me lembro, mas do verso 5 ao verso 8 diz assim: seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, já que Ele tem uma missão, e Ele transferiu para nós, nos dando autoridade, seja a nossa atitude igual a de Cristo, seja a nossa atitude de discípulo igual a do Mestre, amém? Então nós temos um modelo e podemos copiar alguém que é o nosso discipulador,
que é aquele que nos ajuda a fazer com que a missão aconteça aonde estivermos, porque a missão não é só agora, não só é aqui é mais fácil, eu amar você, você me amar, aqui é mais fácil fazer discípulo, porque você já é crente. Agora, como é que é fazer discípulo daquele cara, aquele monte de jovens que eu vi ontem, centenas de jovens drogados e cheios de álcool, como é que é fazer discípulo deles, já que o que você falar para eles, eles vão fazer chacota da sua cara? É um grande desafio, nós estamos aqui diante de um grande desafio, mas fale para o seu irmão, é possível vencer esse desafio. É possível nós sermos o agente de transformação na vida de pessoas que não sabem nem o que significa ser discípulo. Discípulo é alguém que copia o seu mestre, é alguém que coloca aquilo que ele recebe na vida de outra pessoa. Tem pessoas que não estão preocupadas com isso, elas só estão preocupadas em resolver os seus problemas. Eu fiquei muito feliz hoje porque no final da pregação do Igor aqui de manhã, ele começou a minha. Não sei se ele lembra disso, mas ele começou a minha pregação, né? Que está aqui no meio. Vamos lá. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. Pode passar. Que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia pegar-se. Preste atenção no texto. Mas ele fez o quê? Esvaziou-se a si mesmo. Vindo a ser o quê? Servo. Tornando-se semelhante aos homens. Verso 8. E sendo encontrado em forma humana, presta atenção, humilhou-se a si mesmo e foi o quê? Fale comigo, obediente. Obediente até a morte, morte de cruz. Então deixa eu te falar uma coisa, a partir daqui. A partir desse texto precisa ficar claro para nós, de que nós estamos fazendo uma missão que Jesus estabeleceu para nós. Mas nós como igreja temos uma missão que nos foi dada também aqui nesse lugar. Quer tornar pessoas, quem são pessoas? Pessoas somos nós, pessoas são aquelas que às vezes nem têm identidade, pessoas são aquelas que agora estão mergulhadas nas drogas, nos vícios e em outras loucuras mais, pessoas são aquelas que um dia saíram e foram encontrar conosco, porque nós é que estávamos mergulhados naquilo que não era bom, e tornou a cada um de nós discípulos de Jesus. Você lembra de quem te ganhou para Jesus? Você lembra quem pregou o evangelho para você? Você lembra quem tornou você um discípulo de Jesus? É bom você lembrar e ser grato a isso. Sabe por quê? Porque o dia que você é grato, você vai querer fazer na vida de outro também aquilo que um dia fizeram na sua. Esse é o propósito nosso. Agora, presta bem atenção numa coisa. Então, a partir daí, desse texto, fica muito claro para mim que com Jesus ele cumpriu tudo. Ele cumpriu e ele foi obediente até a morte, morte de cruz. Fale comigo, obediência. Essa é uma chave poderosa. Porque, deixa eu te falar uma coisa, e aí eu vou ler para você aqui algumas frases que eu escrevi. A obediência de Cristo o fez cumprir sua missão até a morte e morte de cruz. Então, o que fez Cristo cumprir a sua missão, se esvaziar, se tornar figura de homem, foi a sua obediência à missão. E quem deu a missão para ele? O Pai. Amém, queridos? Ele era poderoso, ele tinha autoridade, mas ele recebeu uma missão e cumpriu até o último dia. E já que ele fez tudo isso, ele transfere isso para o seu discípulo. Não foi o que ele fez? Me foi dada autoridade nos céus e na terra, agora vão encher os discípulos de autoridade. Quando estamos debaixo de uma missão, seremos forjados continuamente no quesito obediência. Então deixa eu te falar uma coisa. Lembra que eu falei aqui no início e reforcei dizendo que a missão não é nossa? Você lembra disso? A missão não é nossa. Nesse caso a missão é de quem? A missão é de Cristo. Amém? Mas vamos lá, vamos descer um pouco mais. Já que a MIPAV, o Ministério Palavra da Verdade, tem uma missão, e quem ouviu de Deus sobre essa missão foi o nosso pastor, então subentende-se que esse pastor, que é o nosso pastor, que é um homem de Deus e que ouviu de Deus, ele agora tem uma missão. Ele tem uma missão. E eu e você que estamos aqui, que somos ovelhas desse pasto, e que somos discípulos, ok? Nós somos discípulos
de Jesus. Nós estamos aqui agora reunidos no nome de Jesus e somos discípulos de Jesus e somos membros desse corpo espiritual que está aqui, que é um membro, parte de um grande corpo. Servimos a este ministério, estamos debaixo de uma missão. Posso ouvir um amém? E se eu estou debaixo de uma missão, agora eu preciso fazer o quê? Submeter a essa missão. Mas eu quero te lembrar uma coisa e repetir a frase. Quando estamos debaixo de uma missão, só seremos forjados continuamente no quesito, o quê? Obediência. Deixa eu te perguntar uma coisa, obedecer é fácil? Que bom que você respondeu e balançou a cabeça ainda. Não, não é fácil. É possível? É, que bom que nós respondemos que é possível. Mas por que é possível para nós que estamos aqui nessa noite, diante de um quadro onde está sendo explanado algumas coisas interessantes concernente à palavra de Deus? Porque nós entendemos que Jesus foi obediente até a morte e morte de cruz. Então nós temos um modelo a copiar, o nosso mestre que cumpriu uma missão da parte do Pai, transferiu para nós uma autoridade para nós cumprirmos uma missão. E algo que é interessante demais, que veio de Jesus para nós, é a unção de obediência. Ela já está em você. Presta atenção numa coisa que eu vou te falar, ela já está em você. Você que é de Cristo, a unção de obediência foi transferida. Agora, quando eu não faço uso dessa obediência e uso de artifícios contrários, eu comprometo a missão. E a minha pergunta para você é: você quer ser o agente que compromete a missão? Não, não queremos. Eu tenho certeza que você não quer. Eu tenho certeza que você não quer ser o agente que atrapalha a sua família. Você não quer ser o agente que atrapalha o teu trabalho. Eu tenho certeza que você não quer ser a pessoa que atrapalha a vida de ninguém. Eu tenho certeza disso. Existem pessoas que querem isso? Existe, mas não está aqui. Quem está aqui é discípulo de Jesus. E se você ainda não entende tudo isso, essa noite é um tempo bom para você entender. O que é isso, ser discípulo de Jesus? Pergunta mesmo, porque o Espírito Santo vai convencer o teu coração, vai te mostrar, vai te esclarecer, você vai sair daqui mudado. Agora pergunte, o que é ser discípulo de Jesus? O Espírito Santo vai te falar e ainda vai usar a gente para te ajudar. Eu queria ler um texto em Lucas capítulo 6, só para mostrar para você uma coisa. Porque vocês me chamam Senhor, Senhor, e não fazem o que eu digo? O Igor também falou isso de manhã. Verso 47, eu lhes mostrarei a que se compara aquele que vem a mim e ouve as minhas palavras e as... Fale comigo, obediência. Ok? E quem obedece acontece o quê? Verso 48. É como um homem que ao construir uma casa, cavou o fundo e colocou os alicerces na rocha. Quando veio a inundação, a torrente deu contra aquela casa, mas não a conseguiu abalar, porque estava bem construída. Bem construída por quê? Porque foi obediente. A obediência firma você, fundamenta você. Agora, o verso 49... Mas aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica, o nome disso é desobediência. É como um homem que construiu uma casa sobre o chão, sem alicerces. No momento em que a torrente deu contra aquela casa, ela caiu. Às vezes, nós queremos a prática, mas não queremos a resposta dela. Nós queremos jogar a semente, mas não queremos o fruto. Deu para entender o que eu quis dizer? Às vezes eu desobedeço o tempo todo, mas quero obediência. Ou quero que os resultados sejam favoráveis a mim. Meus amados, mas eu queria te fazer um desafio. Em tudo na sua vida, em tudo, você vai ter que submeter alguma coisa. Quando você entra lá numa escola, numa empresa, achei muito interessante, porque essa semana eu fui pesquisar um site de uma editora de livros evangélicos. E uma das primeiras coisas que tem na frente do site é a missão da empresa. É vendido só online, não tem loja física, mas tem uma missão. Aí depois eu fui ler um pouquinho mais, e quem começou aquela empresa foi um casal, que inclusive tem o sobrenome do casal.
e que vende bastante. Eles têm muitas parcerias e preços muito bons. Mas o que mais me chamou a atenção naquilo foi porque aquela empresa, que aparentemente parece pequena, ela tem uma missão. Quando há uma missão, essa missão, ela veio de alguém. Alguém é dono dela, você crê nisso? Alguém é dono da missão. Alguém colocou a missão para que outros pudessem seguir. O grande desafio nosso, o maior desafio nosso, não é construir uma nova missão. Até porque quem sou eu ou quem é você, de forma ousada, querer mudar a missão que Cristo estabeleceu para mim e para você? Não podemos nem pensar nisso. Já tenho medo até de falar. Porque quem sou eu, pequenininho, querer dizer para Jesus, Jesus, estou pegando uma missão nova para a tua igreja aqui na terra. Não, aquele deu, é suficiente para mim e para você, amém? E precisamos cumpri-la. Então eu não posso mudar a missão daquele que me deu a missão. Eu tenho que submeter a missão. E é isso que vai fazer de mim uma pessoa melhor. É quando eu submeto a missão. Agora, submeter a missão é o grande desafio da sociedade no qual nós vivemos, porque nós queremos uma nova missão, nós queremos um novo nome, nós queremos, na verdade, aparecer e dizer é nosso. Eu quero te dar uma boa notícia nessa noite, você não precisa construir nada novo debaixo do céu, porque tudo já foi construído por Cristo. Inclusive a missão que você tem, aquela que eu falei lá no início, de casar, de ter filhos, e de fazer daqueles filhos para a glória de Deus, começou em Cristo, se assim você entende, porque foi Ele que te deu condição para você ser o que você é, até para você casar, até para você ter essa varoa que você tem do seu lado, varão, que é linda e maravilhosa para você, entendeu? A missão não é minha nem é tua, e se ela não é minha, não é tua, e nós precisamos estar debaixo dela. O pastor Ângelo, ele tem maior temor quando ele tem que implantar essa missão para nós, porque é uma responsabilidade muito grande, porque ele está falando em nome do Senhor, porque foi o Senhor que deu para ele. Então ele vem e traz essa missão, e a missão é tornar pessoas verdadeiros e frutíferos discípulos de Cristo. E qual é a visão? A visão é você pegar a verdade da palavra, essa verdade que está em mim, que você que é de Cristo, pegar essa verdade e levar essa verdade para outras pessoas, cuidando delas, amém? Olha que coisa maravilhosa. É muito fácil uma mãe e um pai cuidar de um filho, pelo menos deveria ser. Mas como às vezes é difícil cuidar de alguém que é muito diferente da gente, ou que não é nosso, ou que não é do nosso sangue, porque a gente fala assim, não é do meu sangue, né? Quando nós nos convertemos em Cristo, o nosso sangue passa a ser um só, queridos. É o sangue de Cristo agora, que corre na nossa veia. Então a missão não é nossa, é de Cristo. E se ela é de Cristo, eu preciso me submeter a ela. E submeter a ela é um grande desafio para mim e para você. Sabe por quê? Porque passa pelo quesito chamado obediência. E às vezes obedecer não convém, porque não é do meu jeito, porque não é da minha forma, porque não é da minha maneira, porque não é não tem o meu escrito ali, porque eu não escrevi nada sobre aquilo. Você não precisa escrever nada, você só tem que cumprir a missão. Posso ouvir um amém? Cuidado, porque às vezes você não tem a noção de que muitas vezes o inimigo vai roubar de você o que é mais precioso, que é aquela missão. Queridos, eu tenho o maior prazer em dizer que eu sigo uma missão. Eu não preciso construir uma nova missão. Eu não preciso, para eu casar, eu não construí uma nova missão. Eu estava cumprindo a missão de Cristo e eu casei. E consequentemente tive filhos, e consequentemente fui chamado para o ministério pastoral. E assim é como acontece comigo e com você. Mas que coisa poderosa é obedecer e submeter a uma missão. Então eu escrevi uma outra frase aqui, só para você entender. Se a minha missão é fazer discípulo, pessoas me seguirão e me copiarão. Porém, qual é o meu nível de submissão? Quando não tenho uma missão que sigo, não preciso zelar pela obediência a alguém. Mas quando tenho uma missão, toda submissão aponta para alguém.
E a obediência é o ato, a resposta a este alguém que sou submisso. Deu para entender essa aqui? Eu vou ler de novo. Toda submissão aponta para alguém. Amém, queridos? Tem alguém acima. Então, e a obediência que eu tenho a esse alguém é a resposta que eu sou submisso. Isso é lindo, quando eu cumpro isso. Você não precisa construir uma nova roda. Você só tem que botar a roda para rodar. Que coisa linda isso. Nós já temos uma missão. Você só tem que submeter a ela. E se você está preocupado com o homem, e se em algum momento eu, pastor Ângelo, te ofendeu, e aí agora nós te ofendemos, e já que nós somos o dono da missão, agora você não serve mais a missão. Bobo você. Que você vai deixar de fazer a missão que não é nossa, é de Cristo. Amém? Só que Cristo não falhou, nós vamos falhar. Só que a missão é de Cristo. Nós queremos fazer discípulos. E para fazer discípulos, nós precisamos ser um exemplo. E para ser um exemplo, eu preciso ser obediente até o fim da missão. Porque é dessa maneira que as pessoas vão me seguir. É dessa maneira que elas vão querer. Ninguém quer seguir pessoas fajutas, pessoas mau caráter, pessoas que não têm missão e pessoas desobedientes. Você vai falar, o quê, pastor? Claro que tem. Eu sei que tem, queridos. Preste atenção no que eu estou querendo dizer. Eles sabem que eles vão para o mesmo buraco que o outro está, mas é porque eles querem ir para aquele buraco. Mas se eles pudessem, eles escolheriam estar aqui, seguindo uma missão que é poderosa, que é transformar pessoas, tornar pessoas em verdadeiros e frutíferos discípulos de Jesus Cristo. O dia que a gente descobre isso, a gente vê como isso é poderoso. É difícil submeter, porque às vezes eu quero dar um pitaco, às vezes eu quero botar no meu dedinho, mas eu sinceramente, eu te desafio a não precisar disso. Você não precisa. O que você precisa é submeter. E quando você é obediente, a submissão fica mais fácil. Sabe por quê? Porque dentro da submissão sempre vai haver obediência. E sabe, você quer ver a missão cumprir? Quer ver uma missão que se cumpriu? Abra comigo o último texto que nós vamos ler agora. 2 Timóteo, capítulo 4, do verso 1 a 8. Na presença de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos por sua manifestação e por seu reino, eu os exorto solenemente. Pregue a palavra. Esteja preparado a tempo e fora de tempo. Posso ouvir um amém? Discípulo é assim. Repreenda, corrija, exorte com toda paciência e doutrina. Verso 3. Pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, sentindo coceira nos ouvidos, segundo os seus próprios desejos, juntarão mestres para si mesmos. Verso 4. Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se para os mitos. Pode continuar. Você, porém, seja sóbrio em tudo. Você, discípulo, seja sóbrio em tudo. Porque esse discípulo aí que estava escrevendo para Timóteo, que era Paulo, ele era desse jeito. Suporte os sofrimentos, faça a obra de um evangelista, cumpra plenamente o seu ministério. E já estou sendo derramado como uma oferta de bebida. Paulo falando. Ele está falando assim, estou morrendo, estou indo. Está próximo o tempo da minha partida. Verso 7. Combati o quê? É louco, porque combater combate não é bom. Ir para a guerra não é bom, é bom? Mas nós estamos numa guerra, amém, queridos? Então, combati o bom combate, terminei a corrida e guardei a... Se aposentou. Só que com um detalhe. Agora, me está reservada a coroa da justiça, que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amam a sua vinda. Aleluia! Olha o processo que é quando eu sou discípulo e cumpro uma missão.
Paulo fez isso, ele se tornou um discípulo, cumpriu uma missão, ele encerrou a carreira e ele ainda deixou uma mensagem: agora me está reservada a coroa da justiça. Deixa eu te falar uma coisa, quando você cumpre a missão, você tem convicção para onde você vai e aonde você vai morar. Amém, queridos? Quando você está fora dela, você fica rodando assim, e roda no mesmo lugar e nada acontece. Mas quando você tem uma missão, você sabe de onde você está vindo e você sabe para onde você está indo. Paulo sabia de onde está vindo, ele construiu o que ele tinha que construir e no final ele disse: guardei a fé, agora vou morar com o Senhor. Amém? É o que nós queremos, mas é o que nós queremos fazer também na vida de outras pessoas. Posso ouvir um amém? Se você está aqui nessa noite, precisa pensar nessa questão toda. O que é ser um discípulo? Estar submetido a uma missão, para cumprir aquela missão e saber que ela não é sua, ela é de outra pessoa. E a tua obediência vai fazer a grande diferença para que essa missão possa se cumprir na sua vida e na vida de outras pessoas. Não seja um agente que vai atrapalhar a missão, seja um agente da missão. E quando você é isso, é muito especial, é muito bom, é muito bom, é muito bom, porque a resposta de Deus é poderosa. Nós vamos morar no céu, mas nós não vamos sozinhos, nós vamos levar gente conosco, amém? É isso. E se tiver mais alguma coisa, virá, mas por enquanto é isso. Se nós fizermos isso, cumprirmos a missão, submetermos a ela, não reclame, queridos, não reclame, é de Jesus. Nós podemos até errar, mas Jesus não vai errar. Nós somos de fato, lutamos para que essa verdade que a gente prega aqui, ela alcance primeiramente a nós, e depois a outros. É o que a gente luta diariamente. O que menos a gente quer é que passe hipocrisia no nosso coração. E que não passe também na sua, em momento nenhum, em nome de Jesus. E que você foque naquilo que Jesus te chamou para fazer. Isso é a tua missão, querido. Foi casar e ter filhos. Case. Ou fique casado e seja um ótimo marido, uma ótima esposa. Tenha filhos e crie eles na presença de Jesus. E esses filhos irão glorificar ao Senhor. E a tua missão vai estar cumprida.